no ar mais um programa da TV CREA Minas. Nesta edição, a gente abre uma série sobre o legado da Copa do Mundo no Brasil. Para começar, vamos falar de infraestrutura, mas também de todo o aprendizado que a realização deste Mundial vai nos deixar. No estúdio, o presidente do CREA Minas, o engenheiro civil Jobson Andrade, conversa com a gente sobre o assunto. E você vai conhecer o novo convênio firmado com o Conselho para ajudar novas prefeituras mineiras a elaborarem o Plano Municipal de Saneamento Básico. É agora! Fique com a gente! Copa do Mundo no Brasil. O país já vive este grande momento que, além de melhorias na infraestrutura, vai deixar com certeza um grande aprendizado. Hoje, a gente promove uma discussão mais ampla do tema, os benefícios, a necessidade de planejamento a longo prazo, a burocracia, a legislação. No estúdio, nosso convidado é o presidente do CREA Minas, engenheiro civil Jobson Andrade. Jobson, prazer tê-lo aqui para falar de um momento tão importante, né, Jobson, para Minas, para o Brasil. E eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre esse legado. É um legado para gerações aí, né? Sem dúvidas é um legado, né? É óbvio que todas as questões de investimento no país, o que faz, o que não faz, nós temos um país de uma sociedade muito fragmentada, diversa do ponto de vista da cultura, dos grupos sociais, e as pessoas pensam em diversos focos, e é normal e natural, e o bom é que é um país democrático e, sendo assim, tem espaço e tolerância para todos. Agora, eu não penso em hipótese alguma, né, que não tenha um legado. Tem um legado e ele é muito bom. Se nós não conseguimos fazer mais do que metade do que era a nossa intenção, essa metade que já fizemos já é um grande passo, um grande avanço. Precisávamos desse evento para que, de fato, a gente pudesse adiantar questões que já estavam atrasadas, relativas à mobilidade urbana, relativas até à paixão nacional. Dizer que o investimento que foi feito nos estádios não foi um bom investimento, eu não concordo, né? Penso que hoje nós ganhamos aí para os próximos 50 anos estádios muito bem equipados, que tem um respeito pela segurança, que tem um respeito pelo torcedor que paga para ver um espetáculo, que tem boas instalações para a família assistir a uma partida de futebol e outros eventos diversos, né? Os estádios são arenas, shows, né? E na realidade é um pagamento de investimento que vai ser feito com as ações futuras. Então tem legado, sim. No caso de Belo Horizonte, por exemplo, Minas Gerais, que é conhecido como turismo de negócios, a questão dos hotéis, da rede de hotelaria, isso aí é uma coisa que ajudou muito, né? Eu estive há poucos dias com uma pessoa que veio, que é de Belo Horizonte, morou os últimos 6 anos no norte do país. Ela estava me dizendo, olha, voltei agora a Belo Horizonte, não conhecia a cidade. Tamanha diferença das obras. E se você pensar, são muitas as obras, não foi só o Mineirão, que virou um estádio maravilhoso. Hoje é o melhor estádio que eu conheço no mundo. E olha que eu conheço os estádios dos maiores times do mundo, né? E o Mineirão hoje, para mim, é o estádio melhor equipado, é o melhor estádio entre eles que eu conheço. Mas nós temos as obras da mobilidade, o BRT na região norte, as grandes estações, o novo ordenamento do trânsito. Nós temos as obras do Boulevard, as obras viárias, dos viadutos que foram feitos na Via Expressa, por exemplo, né? Em outros locais da cidade. Então, a rede hoteleira, que era um problema caótico em Belo Horizonte, hoje Belo Horizonte já começou a se preparar mais para o futuro, para uma nova cidade, para uma nova vocação de serviços, de eventos, né? Temos o aeroporto de Confins que está em obras, e essas obras não vão durar só até o final do ano ou só depois da Copa. A nova modal aeroviária que o Brasil vem investindo nela e é a solução para o Brasil, que é um país continental, então nós temos que andar mesmo, via aérea, né? Colocar trens para todos os lugares, é um investimento infinitamente maior do que os aviões. Então, o aeroporto de Confins vai ficar em obras não é só agora, esse ano ou com a Copa, mas nos próximos 10 anos. Ele vai sendo ampliado à medida que a demanda for crescendo. Então, quer dizer, é um legado excepcional. Nós saímos da inércia, não tínhamos nada.
E agora já temos assim um movimento, uma vontade, as pessoas manifestam agora querendo mais, mas só manifestam querendo mais porque já teve alguma coisa. Pois é, igual a gente vê algumas reportagens falando do BRT, né, que não deu certo, as pessoas parece que não esperam para fazer a crítica, né? Quer que o negócio já funcione de uma hora para outra. Como é que você avalia foi um pontapé inicial, que é o que você está falando, né? É verdade, se o país não tivesse tido tantos problemas nos últimos 30 anos, políticos e econômicos, que tivemos, essa é a realidade, se o país não tivesse perdido a engenharia, as grandes empresas de engenharia, o know-how, tínhamos no passado, na década de 60 e 70, nós éramos referência mundial em obras de concreto, até isso nós perdemos para outros países, né? Então nós perdemos. O que aconteceu é que quando nós chegamos no momento da Copa, já não tínhamos mais esse know-how, esse planejamento, tivemos que fazer mesmo de forma atabalhoada. Fazer acontecer. Fazer acontecer. Por isso que não conseguimos fazer tudo o que pensávamos. Porque não tínhamos pensado antes em como fazer tudo o que queríamos. E aí, as dificuldades se dão no momento que você vai fazer. Aparecem questões que você não tinha previsto. E elas vão emperrando todo o processo. O que não quer dizer que nós não podemos continuar nesse ciclo virtuoso, daqui para frente, para que a gente possa concluir aquilo que pensávamos e sonharmos em muito mais. Eu sou daquelas pessoas que coloca a visão otimista. As pessoas dizem assim, mas gastamos 30 milhões com obras da Copa, 30 bilhões de reais com obras da Copa. Eu falei, que pena que nós não gastamos 100 bilhões, porque não é gasto, é investimento, porque é o cidadão que está recebendo. O BRT está aí hoje, aquele cidadão que ia trabalhar num ônibus apertado, antigo, velho, né? Num trânsito caótico, hoje tem uma faixa exclusiva, num ônibus que eu já andei nele, né? Muito bem equipado, com ar-condicionado, digno da pessoa humana que está ali, pagando por um serviço de transporte e de mobilidade. Então isso é um legado, sim. Agora, Job, você acha que isso também fica um aprendizado, tanto na questão do que foi feito, do que deixou de ser feito por falta de planejamento? A gente tem que encarar isso como um aprendizado? O aprendizado, ele se dá... É porque a Olimpíada está vindo aí, né? Está vindo aí. O aprendizado se dá na ação. É óbvio que nós precisamos fazer para aprender. Ninguém aprende só no banco de escola, apesar de que é lá o local que toda pessoa aprende o método. E aplica esse método no seu trabalho, e aí desenvolve novas tecnologias. Então a escola e a educação é o ponto fundamental que o país precisa para ser desenvolvido. Eu me lembro, há quase 20 anos atrás, um economista da União Europeia, que era meu colega de trabalho quando eu trabalhava numa ONG internacional, ele veio morar no Brasil, italiano, e depois ele estava dizendo para mim, olha, o Brasil não é terceiro mundo. Aqui é um país rico como nenhum outro que eu conheci até hoje. O problema de terceiro mundo é a mentalidade. É porque as pessoas não estão recebendo do Estado a educação que ensine cada um a pensar, que ensine cada um a ter a responsabilidade com a sua vida, com o seu trabalho. E essa que é a necessidade que um povo tem que ter, tem que se apoderar de saber pensar, de saber escolher, de dar valor ao trabalho verdadeiramente, para que um país e uma população seja desenvolvido. O desenvolvimento não está no ter, está no ser. Então é isso que a gente precisa investir de fato. Agora, as obras, a melhoria das condições de infraestrutura do país, elas estão ainda muito carentes. E eu tenho certeza que elas estão carentes agora porque nós já vimos o futuro a partir das obras da Copa do Mundo. Dá para pensar, por exemplo, as Olimpíadas que estão chegando. Se faltou um planejamento para alguma coisa na Copa, a gente tem que aprender com isso para não falhar lá. E aí a expectativa do que vai acontecer ser concluída. Poderia considerar isso? O aprendizado é certo. Hoje nós estamos dizendo o seguinte, olha, a legislação brasileira não é atual e não é suficiente para que a gente tenha obras mais baratas na qualidade e no prazo que a gente quer. Então nós temos que mudar a legislação. E qualquer Congresso Nacional, para o próximo ano, depois desse próximo pleito, tem que se debruçar sobre essas questões. Simplificar. Nós não podemos também ter um órgão para executar, onde os salários, a estrutura é pequena, e 5, 6 órgãos para fiscalizar, para aprender com mega estruturas. Isso é muito mais caro do que obra superfaturada. Supostas obras superfaturadas. Sim. Então nós temos que melhorar esse nosso olhar
para a questão de como fazer mais barato, fazer mais com menos. Não é? Então, isso já é um aprendizado. Temos outros aprendizados. A lógica de planejar para diversos governos. Um governo de 4 anos, seja ele municipal, estadual, ele é muito pequeno. Então, quem tem que planejar? A sociedade se envolver nos instrumentos de planejamento e pactuar projetos para 10, 20, 30 anos, para a gente caminhar em cima de um pacto do que nós queremos ser a médio prazo. E eu digo a médio prazo, porque pensarmos em longo prazo é um negócio chato, porque o longo prazo pressupõe que lá todos nós estaremos mortos. E é importante uma sociedade fazer para ele, para gerações futuras e se beneficiar do seu próprio trabalho, da sua própria execução. Agora, Jobs, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse... você falou anteriormente que da expectativa para a Copa, metade a gente conseguiu atingir. Essa metade que não conseguiu atingir, seria por entraves de burocracia, problemas de legislação? O que você atribui isso? O caso, por exemplo, do aeroporto de Confins, que não ficou pronto como se esperava. Nós não podemos colocar na mesma cesta, né, todos os ovos. Da mesma forma, o aeroporto de Confins ele teve os fatores. Outras obras, outros empreendimentos tiveram fatores diferenciados. Se nós pudermos resumir quais são os entraves, a falta de planejamento é o primeiro. Por quê? Você não planejou, mas tem que fazer. Então você começa a compra um serviço que você não sabe o que é, você não planejou. Você quer um aeroporto melhor, mas na hora de comprar você não sabe nem o que é esse aeroporto melhor, você não consegue materializar. Então você compra o serviço para alguém pensar para você como é que tem que ser esse aeroporto, para alguém projetar e depois construir. Como não teve um planejamento anterior, no momento que você projeta e vai executar, diversos imprevistos acontecem. As obras das rodovias ali, das obras viárias em torno do aeroporto, elas encontraram com várias estruturas que não estavam previstas no projeto, canais que estavam debaixo, rede de gás, vários imprevistos não previstos. Até uma redundância, né? Até uma redundância, imprevisto não previsto, mas obras, ações que tiveram que fazer diferentes daquilo que estava planejado. Isso vai atrasando. O fator burocrático é muito ruim. O administrador público ele tem medo de assumir diversas questões. Qualquer portaria interministerial, qualquer resolução dá uma inércia àqueles que estão na execução, porque como eu disse antes, são 7 para fiscalizar e 1 para executar. Então o executor fica extremamente inibido, ele está sendo responsabilizado por tudo. O que acontece com ele? Ele acostuma dizer não. É mais fácil, não faz isso, não faz aquilo, deixa para lá, porque se o fazer significa assumir uma responsabilidade, que ele fica amedrontado. A pressão que vai Porque a pressão é demais, então ele não sabe de onde vai vir o problema. Então é uma estrutura viciada que não privilegia o que o povo precisa, que é a obra. E aí não faz a obra. Aí só fizemos 45%. Ok, Jobs, vou dar uma paradinha rápida no nosso bate-papo, mas a gente continua, viu? E você não saia daí. No próximo bloco, a gente continua aqui com o Jobson, tá? Um instante só. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O CREA já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do CREA Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Estamos vivendo um momento histórico. Batalhamos cada vez mais por nossos direitos e por uma sociedade melhor para todos. Participar, exigir e fiscalizar é muito importante. É isso que o CREA faz. O CREA Minas fiscaliza o exercício e as atividades da engenharia, da agronomia e das demais áreas tecnológicas. Um profissional legalmente habilitado é fundamental para garantir obras e serviços mais seguros e com muito mais qualidade. Estamos vivendo a era da conectividade, um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O CREA acredita nisso.
O CREA Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, as empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais, escolha o seu. Estamos de volta com a segunda parte do programa e hoje a gente recebe no estúdio o presidente do CREA Minas, Jobson Andrade. Jobson, a gente está conversando aí sobre o legado da Copa, né, os desafios, os atrasos, burocracia. E agora eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a legislação com relação aos projetos. O projeto que deve ser apresentado hoje é um projeto básico e ele deveria ser um projeto executivo? Explica isso para a gente. Na realidade, nós temos uma lei, né, que é aquela, para quem não está acostumado com esses instrumentos jurídicos, né? É aquele que todo órgão público, é aquela lei que todo órgão público deve lançar mão para fazer as suas compras. A 8.666, chamada aí Lei das Licitações, né? E lá, no caso de compras de serviços de engenharia, né, a lei admite que os entes, os municípios, as empresas públicas, elas contratem através de projeto básico. Tem definição de projeto básico? Tem. Mas não existe um limite para todo e qualquer projeto, quando se fala em básico, bem determinado. E isso gera uma série de dificuldades, né? Às vezes, uma estrutura pública mal dimensionada ou com poucos recursos faz um projeto que não tem, na realidade, nenhum nível de, não vou dizer nem de detalhamento, mas de informação suficiente, né, para você precificar quando deveria ter. E aí, aquele outro profissional que vai fazer o preço faz em cima de índices que tem uma margem de erro muito grande. E é por isso que às vezes fica muito mais caro ou fica muito mais barato, não fica dentro do limite de um desvio padrão que todo orçamento deveria obedecer, que é de 5%. Para mais ou para menos. Para a gente conseguir essa eficiência, só projetando nos detalhes, conhecendo o objeto, o local que vai ser feito, conhecendo o planejamento da execução, porque a obra também é como um taxímetro. Não é só as coisas que a gente compra, né? Não é só o concreto que se compra, não é só o aço que se compra, é na realidade o método de execução, o dia que começa, o dia que termina, porque tem pessoas, né, que estão ali recebendo pelo tempo que está. São muitas variáveis. São muitas variáveis que são condicionadas ao tempo. Quanto mais rápida a obra mais barata ela fica. Quanto mais ela se estende, ela vai se tornando mais cara. Por isso que obras paralisadas, quando a gente põe no papel o motivo pelo qual ela foi paralisada e contabiliza o custo com a fiscalização, o custo com o judiciário, tudo aquilo que gerou aquela paralisação, que é o povo que está pagando imposto, mas aquilo que se destruiu, porque se perdeu, porque ficou parado e depois para refazer, ela fica 3 vezes mais caro. Era muito mais fácil isolar os fatores que contaminaram, corrigir, punir, mas terminar a obra, nunca paralisar. É mais barato, e isso a gente comprova facilmente. Agora, com o projeto executivo é diferente, porque ele exige um nível de detalhamento total, integral, ele exige engenharia, pensar antes, ele engenharia gastar tempo sim, tempo planejando, 1 ano, 2 anos, e execução depois em muito menos tempo. Quando você exige esse tempo de planejamento, significa que o Estado está investindo na engenharia, porque aí tem que equipar os municípios, as empresas públicas, com engenharia suficiente para saber, inclusive, comprar, para saber o que vai comprar. Comprar o executivo, investir em planejamento é investir em postos de trabalho da engenharia na execução, em melhores salários, em melhores carreiras para quem faz, para quem executa. E aí nós temos um processo continuado de desenvolvimento da engenharia nacional. Então, o que está por trás da necessidade do projeto executivo é sempre termos bons projetos na prateleira à disposição para que o gestor público, o político e a própria sociedade, as comunidades possam elencar, possam priorizar e possam investir. E por que não é feita, então, uma revisão nessa legislação, no caso da licitação, já que ela está ultrapassada? Nós temos que perguntar isso aos nossos 500 e tantos deputados federais, aos nossos 70 e tantos estaduais, aos nossos senadores, é uma pergunta para eles. Porque você que entende, né, da engenharia, sabe que esse seria um caminho, a gente fica se perguntando por que se gasta tanto dinheiro, então, com esses entraves.
né? Pois é, a engenharia, o CREA de Minas está à disposição para debater, discutir e colocar a sua experiência, a nossa experiência de tecnologia e do fazer da engenharia, né? A sociedade, através dos seus representantes, no momento que quiser assumir essa nossa realidade de fato, né? Mudar de fato a lógica que está implantada, que não é pró-desenvolvimento. O Brasil não está preparado para o desenvolvimento, está todo amarrado, tem que soltar essas amarras. Nós olhamos para o negativo e nunca para o positivo. E isso se dá, a primeira revolução é através de reformas estruturantes no país, né? E essas reformas, como passam por instrumentos democráticos, então passam pela legislação. Então é o próprio povo, através dos seus representantes, que faz. Nós estamos à disposição sempre para poder contribuir com o nosso conhecimento. Agora, as reformas têm que vir do próprio povo. Pois é, para a gente encerrar, então, eu queria que você fizesse desse uma fala para a gente sobre esse momento de Copa, né? Esse olhar diferenciado para essas obras, críticas sim, mas críticas construtivas, né, Jobs, para que esse desenvolvimento aconteça, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse momento. O nosso país, ele não saiu ainda de uma condição de subdesenvolvido, mas de uns anos para cá, desde que nós assumimos o controle do país, a democracia retornou, estabilizamos a política, depois estabilizamos a moeda com o Plano Real, ganhamos crédito internacional, depois se promoveu no Brasil uma forte distribuição de renda, né? Que nós chegamos hoje a uma condição de milhões e milhões e milhões de pessoas ascendendo em camadas, em classes sociais, em capacidade de compra. Nós mudamos muito também as nossas perspectivas, nós queremos mais e isso está correto, é necessário, né? A Copa do Mundo vem coroar esse momento de que nós podemos fazer as coisas. Tanto podemos que a Copa está aí iniciando. Eu gostaria muito que o povo brasileiro tivesse o senso e a educação de valorizar esse momento, de respeitar o evento que ele está fazendo, de respeitar os seus visitantes aqui. E não perdessem o olhar de que nós temos que evoluir. Mas a melhor forma de fazermos isso é respeitar as nossas instituições. E aqueles que estão na nossa representação à frente das instituições também respeitar o povo brasileiro, realizando aquilo que é o objetivo da sua instituição, fazendo o que tem que ser feito. Não existe nenhum segredo em como é que nós temos que nos fortalecer, como é que a gente tem que construir, como é que a gente tem que ser grande. Isso já é sabido, a história já contou, outros países já fizeram e nós sabemos. Então cabe a cada um de nós fazer a sua parte, não esperar com imobilidade não. Cada um fazer o seu trabalho e entender que se temos muito para fazer, e temos, graças a Deus temos, né? Nós muito já fizemos. E quem faz não é o político, não é o presidente da República, presidente, não é o governador, não. Quem faz somos nós, cidadãos que trabalhamos e damos uma grande parte dos nossos proventos, daquilo que a gente produz, para o Estado realizar as obras que são fruto do nosso esforço. Então ninguém está nos dando nada. Quem está fazendo é o povo. E não há outra forma, é o trabalho coletivo que constrói a nação rica, feliz e segura. Ok, então muito obrigada pela participação e volte mais vezes. Bom, e no próximo programa você confere uma reportagem especial sobre toda a infraestrutura feita para a Copa e sua importância no pós-Copa. Um novo convênio firmado com o CREA Minas vai beneficiar novas prefeituras na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. O modelo segue as mesmas etapas da parceria anterior, feita com a Funasa. E a capacitação já começou. Confira. Quase 30 pessoas participaram da primeira etapa de capacitação para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. São representantes de cidades mineiras ligadas ao Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e a agência Peixe Vivo, que firmaram convênio com o CREA Minas. Com a prorrogação do prazo de elaboração, as prefeituras não chegaram a ter prejuízo, mas também não podem perder mais tempo. O grande desafio é tratar o esgoto que é lançado nos rios. Como os trabalhos de saneamento básico, tanto os projetos quanto a construção das unidades, a operação, demanda, né, muito esforço e mesmo muito dinheiro, estamos então aliando esforços, né? O CREA, que já tem, como você disse, uma experiência,
no assessoramento, na instrução dos municípios. O próprio comitê, que tem interesse no sentido que, havendo tratamento das águas, melhora a qualidade, melhora a bacia hidrográfica, e a agência, cumprindo o seu papel também de órgão executor, né, está junto aí com o CREA e com o Comitê da Bacia. O convênio com o CREA Minas vai atender 14 municípios. Congonhas do Norte, Jequitibá, Pedro Leopoldo, Prudente de Moraes, Raposos, Várzea da Palma, Cordisburgo, Araçaí, Augusto de Lima, Buenópolis, Inimutaba, Curvelo, Joaquim Felício e Monjolos. Todas as cidades que fazem parte das etapas de capacitação estão na bacia hidrográfica do Rio das Velhas. Serão 4.800.000 habitantes que vão se beneficiar quando o projeto municipal de saneamento básico, que começa a nascer aqui, for implantado. O presidente do Comitê da Bacia do Rio das Velhas destacou importante ligação entre saneamento básico e saúde. Lembrou que até 2012, pouco mais de 50% do esgoto de todo o Brasil era tratado e que essa realidade não mudou muito. A gente espera que os planos de saneamento, dos municípios nos ajudem exatamente a produzir, ações de cidadania voltadas para a saúde pública e com isso a gente possa tratar os nossos esgotos, a água, os resíduos sólidos e o nosso rio. E com isso a gente criar ambientes saudáveis e através de ambientes saudáveis a gente ter a saúde coletiva. Marcos Vinícius disse ainda que se todos os municípios se empenharem em 10 meses, os planos de saneamento já devem estar prontos. Através dessas ações que estamos fazendo aqui com o CREA, essa parceria, nós vamos integrar os 100% de municípios da bacia com seus planos de saneamento. E futuramente esperamos que esses planos elaborados signifiquem investimentos importantes para a implantação dos mesmos, para que a gente possa ter todas essas comunidades beneficiadas. O CREA Minas já teve uma experiência bastante positiva na parceria com a FUNASA. Representantes de cerca de 460 cidades mineiras foram capacitados para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. E o modelo de sucesso se repete no novo convênio, com 3 módulos de capacitação. O CREA apesar de não ser a atividade finalística dele, tem contribuído muito, não só nessa área de saneamento, mas principalmente nessa área de saneamento, então levando um pouco do conhecimento das profissões tecnológicas para os municípios. Rodrigo é um dos representantes da cidade de Buenópolis, que fica a 240 quilômetros de Belo Horizonte. O diretor do Departamento de Meio Ambiente e Agricultura fez questão de participar dos módulos oferecidos pelo convênio. Mais que aprender, ele quer se tornar um agente multiplicador. Essas informações que a gente está pegando aqui, a gente levar isso para o campo e aplicar lá e adequar elas à realidade do nosso município. O programa de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.